Você já se perguntou o que realmente está além do que podemos ver? A Bíblia fala sobre 3 céus, mas Paulo afirma que foi levado até o terceiro. O que ele viu lá, por que não pôde contar? Prepare-se para mergulhar em um dos maiores mistérios bíblicos, um relato tão impactante que o apóstolo Paulo teve receio de descrever. Se você ama desvendar os mistérios escondidos na palavra de Deus, já deixa o like, se inscreva no canal e ative o sino. E se quiser ajudar esse ministério a crescer, fique até o fim do vídeo. Há links especiais na descrição. Vamos ao texto que encontra-se em 2 Coríntios 12, versículo 2 ao 4, que diz assim: Conheço um homem, Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Paulo escreve que foi arrebatado até o terceiro céu, e que ouviu palavras inefáveis. O termo arrebatado aqui é o mesmo usado para descrever o arrebatamento da igreja. Isso indica uma experiência real, não apenas uma visão simbólica. Mas o que é o terceiro céu? Na teologia judaica e cristã, o primeiro céu é o céu atmosférico, onde estão as nuvens e os pássaros. O segundo céu é o espaço sideral, onde estão o sol, a lua e as estrelas. O terceiro céu é a morada de Deus, uma dimensão espiritual, invisível, onde ele habita em glória. Mas e se eu te dissesse que, até hoje, estudiosos ainda debatem se Paulo esteve literalmente no paraíso, ou se ele viu algo além da nossa compreensão humana? Você conseguiria suportar o que Paulo viu? Para MacArthur, o terceiro céu é o verdadeiro paraíso, a presença real de Deus. Ele ressalta que Paulo não se gaba dessa experiência, menos ao contrário, a usa para ensinar humildade e dependência, explicando que a graça de Deus se aperfeiçoa na fraqueza humana. No site godquestions.org, eles explicam de forma acessível que céus no plural podem significar atmosferas diferentes. Primeiro, céu visível, atmosfera. Segundo, espaço sideral. Terceiro, morada de Deus, o terceiro céu, onde Paulo foi levado literalmente, apesar de não saber se estava no corpo ou fora dele. Billy Graham via a experiência de Paulo como uma antevisão do lar eterno dos salvos, uma confirmação da realidade do céu e da esperança que temos em Cristo na mente revelada. Hernandes Dias Lopes destaca que a humildade de Paulo em não se exaltar após essa experiência mostra que o foco não era ele. Moskresta, Kinner e estudiosos modernos afirmam que Paulo usou termos como paraíso e ouviu coisas inefáveis para descrever algo realmente transcendental, talvez inspirado por tradições judaicas sobre o paraíso no terceiro céu de Enoque, embora esses não sejam textos canônicos. Teólogos antigos como Tomás de Aquino também afirmam que Paulo foi exposto à glória divina, mas impedido de revelá-la para que a fé fosse sustentada pelo Espírito, não por visões. Massey, o número 3, nem sempre representa níveis literais, e sim perfeição divina. O que Paulo realmente quis dizer? Você aceitaria que o céu seja maior do que o que podemos ver? Discussões populares, incluindo Reddit e Stack Sanji, apontam que o termo terceiro céu indica a humildade retórica de Paulo e possivelmente ironia, ou seja, ele poderia estar ironizando os superapóstolos da época, sublinhando que eles ficaram na terra enquanto ele chegou até o céu da glória divina. Augustus Nicodemos comenta que o silêncio de Paulo indica algo tão glorioso e sublime que ultrapassa a linguagem humana. Paulo viu algo, mas não falou porque ele simplesmente diz que ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Isso não te intriga? Se fosse apenas uma visão qualquer, por que tanta reverência e silêncio? O apóstolo teve visões anteriores, como com Ananias, em Atos, mas aqui ele se cala. A teologia paulina nos convida ao mistério do invisível, a confiar não no que vemos, mas no que ainda está por vir. Paulo não fala de si na primeira pessoa. Ele diz: conheço um homem. Ele esconde sua identidade para evitar idolatria espiritual. A experiência espiritual mais elevada jamais deve nos tornar arrogantes, mas humildes. Logo após essa experiência sobrenatural, Paulo fala do espinho na carne e do que Deus lhe respondeu: a minha graça te basta porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, versículo 9. Essa é a teologia da cruz. O céu se revela no meio da dor. O poder de Deus se manifesta quando admitimos que não sabemos tudo. E está tudo bem não saber.
desde que confiemos nele. Se Paulo, um homem tão íntimo de Deus, não pôde descrever o que viu, o que isso nos revela sobre a santidade, a grandeza e o mistério de Deus? Será que estamos preparados, em espírito e verdade, para nos encontrarmos com essa glória? A experiência de Paulo não foi para a exaltação própria, mas para nos lembrar que existe um lugar real, reservado aos que o amam. Paulo viu o céu, mas recebeu um espinho. Você orou, buscou, clamou, e o céu se calou. Será que isso também não é graça? A ausência de respostas pode ser o convite de Deus para você viver pela fé e não por vista. Sua experiência com Deus é para glorificá-lo, não engrandecer você. Você teve sonhos, visões, experiências fortes. Isso é para a edificação do corpo de Cristo, não para a autopromoção. Use o que Deus te deu para servir. Testemunhe, mas com reverência. Quando você estiver no vale, lembre-se, Paulo foi ao céu, mas viveu na terra. Mesmo com revelações, ele enfrentou naufrágios, prisões, calúnias, dor. Não espere vida fácil por ser cristão. Espere presença de Deus na adversidade. Sua fé precisa estar na promessa, não na visão. Paulo viu, mas o que sustentou seu ministério foi a cruz, não a visão. Foi a palavra, não o êxtase. Baseie sua vida cristã no que Deus disse, não no que você sente. A palavra é mais estável do que qualquer emoção. Talvez você nunca tenha tido uma visão como Paulo, mas Deus quer te mostrar o caminho para o verdadeiro paraíso. Ele já revelou o suficiente. Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio à terra, morreu na cruz, ressuscitou, e agora te chama para uma nova vida. Essa passagem é um alerta e um convite. O céu existe, e há mais do que conseguimos ver. Paulo viu, mas não falou. E se você tiver a chance de estar lá um dia, como será? Você está preparado para o terceiro céu? Ou ainda está vivendo como se essa vida fosse tudo o que há? Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, o momento é agora. Confesse seus pecados, creia no sacrifício de Cristo e aceite-o como seu Senhor e Salvador. Há um terceiro céu, e ele foi preparado para aqueles que dizem: Senhor, eis-me aqui. Se essa mensagem falou com você, deixe um like, para que mais pessoas sejam alcançadas. Escreva nos comentários: eu quero conhecer mais do céu. Isso nos ajuda a entender que você está com a gente nessa jornada. E se você ainda não é inscrito, clique agora em inscrever-se. Estamos construindo uma comunidade de pessoas que amam a palavra, buscam as verdades mais profundas da Bíblia e querem estar preparadas para o céu. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Talvez seja a mensagem que essa pessoa precisava ouvir hoje. Até o próximo vídeo.